Olá, eu sou Juliano Ramo e hoje iremos falar sobre o algoritmo de criptografia Blowfish. Antes de iniciarmos os trabalhos, iremos comentar sobre chaves simétricas. Chaves simétricas é uma classe de algoritmo que utiliza uma única chave criptográfica para operações de cifragem e decifragem. Ela possui a vantagem de ser mais rápida e mais econômica computacionalmente, quando comparado a algoritmos de chaves assimétricas. É um sistema seguro, porém possui algumas desvantagens, como na qual o usuário que criptografou a mensagem deve fornecer a chave para o destinatário decifrar a mensagem enviada. Lembramos que é necessário ter um cuidado para que a chave não caia em mãos erradas. Conforme demonstrado a figura abaixo, então verificamos que é gerada uma chave única e ela é passada para o destinatário, que a qual ele com essa chave pode descriptografar a mensagem e criptografá-la e respondendo, iniciando uma conversação caso necessário. As principais características do Blowfish é a estrutura, que é baseada na rede Feistel, onde são divididos em 16 rodadas. A cifragem do texto é feita em blocos de 64 bits, nas quais, a fim de aumentar a sua eficiência, foi escolhido usar na confecção deste algoritmo funções simples para o microprocessador, tais como XOR, adição, multiplicação modular. As chaves são variantes de 32 até 448 bits, com passos de 8. As caixas de substituições dependem da chave. A decriptação é idêntica à encriptação, exceto pela ordem das chaves em cada rodada. Criação das subchaves. Então, nesse primeiro momento, existem dois pontos, que um é a expansão da chave e outro é a encriptação dos dados, né? Então, assim, nesse quadro a gente pode observar que vai existir uma matriz P. Ela é constituída na realidade de 18 subchaves de 32 bits, com seus elementos variando de P1 até P18. Utiliza-se também 4 S-Box, cada uma constituída por 256 elementos de 32 bits cada. Inicialmente, as S-Box são preenchidas com dígitos hexadecimais de π, exceto o dígito inicial, número 3. O bit mais significativo da fração de π se torna mais significativo na primeira subchave. Em seguida, deve-se fazer um XOR entre os 32 primeiros bits da chave com P1, os próximos 32 bits da chave com P2, assim por diante até 14. Caso os bits da chave cheguem ao fim antes de P14, então deve-se repeti-los até o fim da matriz, observado ao quadro a seguir. Após isso, usando-se uma string deconstituída apenas por 0, executa-se o algoritmo usando as subchaves já criadas. O resultado desse processo deve ser armazenado em P1 e P2, e em seguida servirá de entrada para o algoritmo novamente. Esse novo produto será armazenado em P3 e P4 e servirá mais uma vez de entrada até que sejam preenchidas todas as subchaves S-Box. No total, serão feitas 512 interações apenas para gerar as subchaves, a fim de se tornar a utilização do algoritmo mais simples. É sugerido que o aplicativo guarde essas subchaves geradas, ao invés de fazer esse complexo processo múltiplas vezes. Para inicializar as 18 subchaves e as 4 tabelas de substituição, são necessários 33.344 dígitos binários de π. Esse cálculo é dado da seguinte forma: multiplica-se o número de subchaves, 18, vezes a quantidade de bits, 32, que, adicionado ao número de tabelas de S-Box, vezes a quantidade de entrada, vezes a quantidade de bits, que é o 32. Então, a soma resultante é este número de 33.344 dígitos.
Para finalizar as 18 subchaves e 4 tabelas de substituição, é necessário aplicarmos o algoritmo de Blowfish. A conta é dada por o número de subchaves vezes a quantidade mais a quantidade de tabela vezes a quantidade de entrada, 256 dividido por 2. Dividido por 2 porque vai existir umas interações entre XL e XR, na qual veremos em seguida, originando 521 interações entre elas. A parte da cifragem do Blowfish vai ocorrer da seguinte maneira. O texto plano de 16 bits vai ser separado em dois grupos, XL e XR. A primeira parte do XL vai fazer uma função, onde o resultado dela vai sofrer um XOR com a parte XR. A outra parte XL também vai fazer um XOR com os números de π até chegar ao resultado. Essas rodadas ocorrem durante 16 vezes. Na 17ª rodada, vai haver um swap, vai haver uma troca. XL vai passar a ser XR e XR vai passar a ser XL. O texto cifrado será a união desses grupos XL e XR. A função ela segue os seguintes passos. Primeiramente, a gente separa XL em 4 blocos de 8 bits. O primeiro bloco será usado como entrada para achar uma entrada na primeira S-Box. O segundo na segunda, e assim sucessivamente. Em seguida, serão feitas duas adições em módulos de 232 e um XOR na seguinte forma. Então, verificados, né? S1 mais S2, depois S3 mais S4, e depois é feito um XOR em cada grupo, até chegar ao resultado DF de 32 bits. O processo de obtenção de um texto original a partir do cifrado é feito da mesma forma, porém é utilizada a matriz P em ordem inversa. Então, por ser um algoritmo de código aberto, ele alcançou grande popularidade, devido a ser código de domínio público. Não existe criptoanálise eficiente e conhecida, pois ele, quando criptografado grandes volumes de dados, ele se torna um pouco vulnerável a ataques de aniversário, que é um ataque criptográfico que explora a teoria das probabilidades. Por isso, então, eu acho que seria mais recomendado mesmo para pequenas quantidades de dados. Ele também se demonstra ser resistente à criptoanálise linear, diferencial e integral, que são as formas mais tradicionais, né? E as mais genéricas, e também outras que são de cifras em blocos. Uma curiosidade, que a revista americana teria patrocinado um concurso para encontrar a melhor criptoanálise do Blowfish, que fosse recebido até abril de 1995, porém, até então não havia sido encontrado. Grandes marcas utilizam o Blowfish. Dentro delas temos OpenBDSD, Symantec, o Linux e Puppet. O Blowfish, por ser um algoritmo de código aberto, ele alcançou grande popularidade por estar em domínio público. Não existe criptoanálise eficiente conhecida, porém o que não é muito recomendável é que você criptografe grandes volumes de dados, pois ele é vulnerável ao ataque de aniversário, que é uma criptoanálise que é baseado na teoria da probabilidade. Assim, para criptoanálises pequenas, ele funciona e é bastante seguro. Pode ser usado comercialmente como aplicações residenciais. Esta então foi minha primeira apresentação. Espero que vocês tenham gostado e em breve estaremos divulgando mais conteúdo sobre o tema. Muito obrigado pela atenção de todos.